Olá, sou o professor Eduardo e nessa nossa oitava aula nós vamos fazer um estudo um pouquinho mais detalhado sobre a onda senoidal. O que é uma onda senoidal? É aquele tipo de onda de corrente de tensão que nós temos nas nossas redes elétricas. O primeiro parâmetro que nós vamos conceituar na onda senoidal é o ciclo. O que é chamado de ciclo de uma onda senoidal é o conjunto de todos os valores positivos e negativos assumidos por ela. Tá? Então nós temos aqui a onda, ela sai de zero, vai assumindo valores positivos até chegar a um máximo positivo, também chamado de pico positivo. Depois começa a decrescer, passa por zero e assume valores negativos, vai até o pico negativo, começa a aumentar esses valores em direção ao zero, passa por zero novamente e volta a assumir valores positivos. Tá? E isso aí vai se repetindo. Observa que existe uma passagem por zero quando os valores estão positivos e se tornam negativos. Essa passagem por zero é chamada de zero descendente, porque está descendo. Né? Já quando a onda está com valores negativos, passa por zero e assume valores positivos, esse é o zero ascendente. Então, nós podemos dizer que o ciclo pode ir de um zero ascendente até outro zero ascendente, como está definido aqui, pode ir de um pico positivo até outro pico positivo, pode ir de um zero descendente até outro zero descendente, ou de um pico negativo até outro pico negativo. Tudo isso aí serve para definir o ciclo. O próximo parâmetro é o valor de pico ou amplitude. Então, a amplitude é a distância na unidade que está sendo utilizada da linha do zero, essa linha horizontal do zero aqui, até o pico positivo ou até o pico negativo. Tá? Essa distância vai ser medida em amperes, se for uma onda de corrente, e vai ser medida em volts, se for uma onda de tensão. Vamos falar agora da frequência. Frequência é o número de ciclos por segundo. A unidade de frequência é o Hertz. Então, uma frequência de 60 Hz apresenta 60 ciclos por segundo. 60 Hz é a frequência da rede elétrica do Brasil. Um outro exemplo, um sinal elétrico com frequência de 1 MHz apresenta 1 milhão de ciclos por segundo. Em rede elétrica você não vai encontrar frequências tão altas, mas em sistemas de radiocomunicação, como TV, celular, etc., você vai encontrar frequências até muito maiores do que essa. Período. Período é o tempo que dura um ciclo. O período é o inverso da frequência. Ou seja, o período é representado pela letra T maiúsculo, então T é igual a 1 sobre F, onde F é a frequência em Hz. Um exemplo aqui, se a frequência é 60 Hz, frequência da nossa rede, o período vai ser 1 dividido por 60, ou seja, isso aqui vai dar 16,7 vezes 10 a menos 3 segundo, ou 16,7 milésimos de segundo. Reciprocamente, a frequência é o inverso do período. Se você tem o período, que é achar a frequência, aí você divide 1 pelo período t. Aí você vai encontrar a frequência em Hertz. Vamos analisar essas três figuras aqui. Na primeira figura, nós temos um ciclo no intervalo de 1 segundo. Então, um ciclo por segundo. Né?
Então, o período também, que é o tempo de duração de um ciclo, é 1 segundo. Então, como a frequência é o inverso do período, 1 dividido por 1 dá 1 mesmo, né? E pela própria figura eu posso ver que em 1 segundo só tem um ciclo. Então, essa frequência é de 1 Hz. Já na segunda figura, eu tenho aqui no intervalo de 1 segundo, eu tenho 2 ciclos e meio. Olha, 1, 2 mais meio. Então, 1 dividido por 2,5 vai dar 0,4 segundos. Isso é o período dessa onda aqui. Se eu dividir 1 pelo período, 1 sobre t, eu vou ter a frequência que vai dar 2,5 Hz, 2,5 Hz. Já nesse terceiro exemplo aqui, eu tenho 2 ciclos em 1 segundo. Então, se eu dividir 1 por 2, dá meio. O período dá meio segundo aqui, né? Então, se eu dividir 1 pelo período, que é meio, isso aí vai dar 2 Hz de frequência. Então, aqui eu tenho uma frequência de 2 Hz. E, dessa forma, eu calculo a frequência pela quantidade de ciclos. O período eu posso calcular também, tendo um intervalo de tempo e tendo a quantidade de ciclos. Então, tudo isso é possível de ser feito. Bom, eu posso dividir o intervalo de um ciclo em 360 graus. Aliás, ciclo já significa volta, né? Então, isso tem a ver com as voltas que a bobina dá girando lá no interior do alternador, né? Então, o meu ciclo começa em 0 graus, atinge o máximo positivo ou pico positivo em 90 graus, começa a decrescer, passa por zero descendente em 180 graus, continua decrescendo até chegar ao pico negativo em 270 graus, continua até completar uma volta completa em 360 graus. Então, a nossa função, que antes estava representada como uma f de t, passa a ser uma f de θ agora, representada em função do ângulo. Então, o valor instantâneo, seja da tensão ou da corrente, vai ser a amplitude multiplicado pelo seno do ângulo naquele ponto. Valor eficaz. Em corrente contínua, a corrente I, numa resistência R, ela é constante. E a energia dissipada nessa resistência pela passagem da corrente, no intervalo de tempo T, é dada por essa fórmula aqui, ó, W igual a R vezes I ao quadrado vezes o T. R vezes I ao quadrado, se você olhar naquele círculo da lei de Ohm lá, você vai ver que é a potência, né? Então é a potência vezes o tempo. Em corrente alternada, a corrente varia ao longo do tempo, ela não é constante, né? Então, tem que ter formas de você calcular essa energia dissipada. Então, define-se como valor eficaz da corrente o valor que deveria ter uma corrente contínua para produzir na resistência o mesmo efeito calorífico que produz a corrente alternada. Então, o valor da energia dissipada obtém-se de uma expressão semelhante à anterior, né, em que I é o valor eficaz, tá? Então, se você jogar o valor eficaz naquela mesma expressão aqui, ó, para a corrente, né, você vai obter o mesmo valor, tá? Bom, então a relação é a seguinte: para você achar o valor máximo da corrente, você multiplica o valor eficaz por raiz de 2. Por exemplo, se você sabe que uma corrente é de 10 amperes,
um instrumento está medindo 10 amperes, corrente alternada, os instrumentos medem valores eficazes. Você multiplica esse valor por raiz de 2 para encontrar o valor de pico, que é o I máximo. Esse conceito do valor eficaz, ele pode ser generalizado para a tensão também, uma vez que a tensão E é igual a R vezes I. Até o momento a gente estava usando V para designar a tensão, mas é utilizada a letra E também, tá? Então, E igual a R vezes I, né? Ou seja, a tensão é o produto da resistência pela corrente, né? Só que aqui, em corrente alternada, nós vamos pegar o valor eficaz da corrente, não o valor de pico, nem valor instantâneo, tá? Bom, então a amplitude da tensão vai ser o valor eficaz multiplicado por raiz de 2. Então, nós podemos também deduzir que o valor eficaz é igual ao valor de pico dividido por raiz de 2. Então, para a corrente, você vai ter o I máximo dividido por raiz de 2 para encontrar o I eficaz. Para a tensão, você vai pegar o E máximo dividir por raiz de 2 para encontrar o valor eficaz. Vamos a alguns aspectos práticos. Quando você pega um aparelho, ele tem uma placa de identificação dizendo que a tensão nominal de funcionamento dele é 120 volts AC, isso significa que ele foi fabricado para funcionar com uma tensão eficaz de 120 volts. Os instrumentos de medição, sejam amperímetros, voltímetros ou multímetros, quando medindo grandezas alternadas, eles trabalham com valores eficazes, tá? Então, se você sabe que numa tomada a tensão é 127 volts entre fase e neutro, isso aí são 127 volts eficaz, tensão eficaz. A mesma coisa para uma tomada de 220 volts, é tensão eficaz, não é valor de pico. Continuando os aspectos práticos, uma tensão eficaz de 220 volts tem uma amplitude de 311 volts. Se você pegar aí na sua calculadora, multiplicar 220 vezes raiz de 2, você vai encontrar 311 aproximadamente. E uma tensão eficaz de 380 volts tem um valor de pico de 537 volts. Tá? Bom, uma rede trifásica de 220 volts apresenta uma tensão RMS de 127 volts entre fase e neutro e 220 volts entre duas fases. Olha, apareceu um termozinho novo aqui, ó, RMS. RMS vem do inglês root mean square, que é a mesma coisa que valor eficaz. Então, onde você ouvir falar de tensão ou corrente RMS, é a mesma coisa que eficaz. Tá? Normalmente isso aparece em maiúsculo, mas aqui apareceu em minúsculo. Tá? Então, uma rede trifásica de 380 volts apresenta uma tensão RMS, ou seja, tensão eficaz, de 220 volts entre fase e neutro, né? E 380 volts entre duas fases. Então, a frequência da rede elétrica no Brasil, Estados Unidos, México e Canadá é de 60 Hz. Em toda a Europa e no restante da América do Sul, são utilizados frequências de 50 Hz. O Brasil é o único país da América do Sul que utiliza a frequência de 60 Hz para a rede. Tá? Bom, nós falamos aqui de tensão entre fase neutra, tensão entre duas fases.
Numa próxima aula, nós vamos fazer um estudo mais detalhado. Numa de nossas futuras aulas, quando nós estudarmos a distribuição de energia elétrica em baixa tensão, aí nós vamos poder ver o que é um sistema monofásico, o que é um sistema bifásico, o que é um sistema trifásico, e aí esses conceitos vão ficar mais claros para vocês. Temos aqui uma figura síntese para facilitar a compreensão do que nós vimos até agora. Olha, o valor de pico é a distância na vertical entre a linha horizontal do zero e o máximo valor positivo, ou então o máximo valor negativo. Isso aí nos dá o valor de pico, tá? Ou amplitude. O valor pico a pico é a distância na vertical entre o pico positivo e o pico negativo. Ou seja, o valor de pico é 2 vezes a amplitude. O valor RMS, ou valor eficaz, é esse valor de pico dividido por raiz de 2. E raiz de 2 é 1,414. Se a sua calculadora não tiver como calcular raiz de 2, você usa esse número aqui, 1,414. Tá? Ou você pode, ao invés de dividir por raiz de 2, você multiplicar por raiz de 2 sobre 2, que é 0,707. Se você multiplicar a amplitude por 0,707, você vai encontrar também o valor eficaz. Tá? E aparece aqui um valor médio, que é a média dos valores assumidos em metade do ciclo da onda. Mas isso aí não vai ter muito interesse para nós, não. Finalizando a nossa aula 8, eu me despeço de vocês e já estou elaborando a aula de número 9 e aproveito para lembrar que se você desejar trabalhar com vendas na área de energia solar fotovoltaica ou mercado livre de energia, entre em contato comigo. Estão aqui os meus contatos, tá? Em qualquer lugar do Brasil que você estiver.